sabia que o Grupo Escoteiro Iguaçu é o mais antigo em atividade em Santa Catarina e um dos mais longevos do Brasil? Nesta série especial, vamos homenagear quem constrói o escotismo todos os dias. Acompanhe com a gente essa história. Sempre alerta! Olá, tudo bem? Tudo com certo. Muita alegria hoje, nós iniciamos a série de entrevistas sobre o escotismo. E para falar sobre este assunto, nós vamos falar sobre algo que é muito bacana aqui no Vale do Iguaçu, que é o Grupo Escoteiro Iguaçu. E para falar sobre esse grupo, nós temos a grata satisfação de receber aqui nos estúdios do Grupo Verde Vale de Comunicação, nosso querido Pedro Alberto. Sempre Seja alerta. muito bem-vindo. Obrigado. Sempre alerta. Sempre alerta. Junto com ele, nosso querido Celso Castilho. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo aceito e a gentileza em estar conosco. Como eu digo para você, Vanessa, a gente já veio inúmeras vezes aqui, sendo entrevistado por você, e é uma honra renovada para a gente, sabe? Porque você é uma pessoa alegre, descontraída, deixa a gente à vontade aqui para conversar. Então a gente está aí hoje com o chefe Alberto, né, para a gente comentar acerca do Grupo Escoteiro Iguaçu, dessa instituição que está rumo ao centenário. É uma instituição de renome, uma instituição tradicional, sendo em Santa Catarina a mais antiga em atividade ininterrupta, né? Também sendo uma das mais antigas do Brasil. E é bom a gente passar para a nossa comunidade o que vem a ser esse grupo escoteiro, o que vem a ser o escotismo, para que serve. E é sempre bom a gente retocar esse assunto, né, para manter a nossa comunidade informada. Com certeza, sejam bem-vindos. Para a gente é uma alegria imensa falar sobre o Grupo Escoteiro Iguaçu. E ó, de pronto eu tenho meu lenço aqui. Já vou mostrar aqui para o ouvinte, porque eu fui agraciada com o lenço do Grupo Escoteiro Iguaçu no ano passado. Está guardado com muito carinho. Na realidade, não está guardado, ele está à mostra na nossa sala. E com muito carinho, hoje vou deixá-lo aqui para fazer parte da nossa entrevista. E é algo que deixa a gente cheio de contentamento de poder contar com algo que é tão importante para vocês e que agora faz parte da nossa trajetória também, por ter recebido os alunos, né, os jovens do Grupo Escoteiro, os aprendizes do Grupo Escoteiro, não é mesmo, Alberto? Isso mesmo. Naquele dia a gente veio com a tropa dos lobinhos, né? A Alcateia. Para eles foi uma coisa muito agradável e diferente, né? Eles adoraram. Isso significa tanto pra gente. Vamos falar sobre como é que funciona este lenço, porque ele é assim, ó, gente. A gente coloca assim como estão os nossos queridos aqui do Grupo Escoteiro. O que significa, na prática, estar com um lenço desse? Bom, Vanessa, esse lenço, cada grupo tem a sua cor, né? Tem o seu logo, então ele identifica a instituição, entende? Ele já tem esse atual é a terceira geração de lenços do Grupo Escoteiro Iguaçu. Então ela é a marca, onde você vai, onde você viaja, onde você estiver participando de atividades, identifica quem que é do Grupo Escoteiro Iguaçu. Que bacana. Nele está inserido o logo da nossa instituição, e a gente ficou lisonjado assim quando entrou nesse estúdio aqui maravilhoso e se deparou aqui no telão aqui o logo do grupo, né? Eu tive a honra de participar da elaboração desse logo, porque o grupo ele usava a flor de lis, mas não estava oficializado. Daí então a gente legalizou essa parte, né? E conseguiu identificar aí o nome da instituição e que representa a nossa cidade. Você veja ali, nós moramos em duas cidades, né? Porto União e União da Vitória. Uhum. E a linha do trem está bem estampado ali, né? Então todas o chafariz ali da Praça Hercílio Luz. Então tudo isso aí, aonde a gente vai, identifica fácil a nossa cidade. A gente vai para o estado inteiro, vai para o Brasil inteiro, tem atividades a nível internacional também.
Então, o nosso lenço ele está no mundo inteiro, entende? Com Então, certeza. e representa bem a nossa cidade aí de Porto União. Estamos de fundo com essa marca que muito representa o Grupo Escoteiro Iguaçu. Eu tenho um carinho muito grande pelo querido Celso, Celso Moreira de Castilho, uma amizade aí de mais de 20 anos, gente. E durante todo esse período, o Grupo Escoteiro fez parte, né? Fez ponte da nossa amizade, das nossas conversas, entre outros assuntos. Quando nós falamos sobre Celso Moreira de Castilho, é natural aqui do Vale do Iguaçu, como é que foi a sua trajetória? Como é que iniciou tudo aqui em Porto União e União da Vitória e até a chegada do Grupo Escoteiro? Bom, eu iniciei a minha trajetória no movimento escoteiro em tenra idade, já nos meus 10 anos de idade. Olha Eu só. iniciei em outro grupo escoteiro que havia em Porto União, era o Tiradentes, e lá a gente trabalhou como membro juvenil muitos anos, depois a gente passou para chefia de tropa, e assim foi. E daí com esses, já houveram 11 grupos escoteiros em Porto União, e a chefia não foi sendo renovada, a diretoria não renovada, então o que aconteceu? Esses grupos minguaram, né? E sobreviveu o Grupo Escoteiro Iguaçu. E quando as minhas crianças estavam na idade de ingressar no movimento, eu fui lá no Grupo Escoteiro Iguaçu, e de antemão, como eles já conheciam alguma coisa sobre o que eu fazia antes, já me convidaram e já me pescaram para participar da diretoria, né? Então a gente está já há mais de 30 anos no Grupo Escoteiro Iguaçu, né? E somando com o outro grupo escoteiro, né? Minhas atividades já faz mais de 50 anos. Uau! Inclusive, recentemente, 2 anos atrás, está aqui que estampada incrível! Mostra pra gente, olha! Eu ganhei a medalha de Lobo Velho, né? Velho Lobo, né? Ai, que legal! Então, um desafio da minha filha Nicole disse: pai, você já está identificado com o escotismo, com o que você lida, com o que você gosta, com o que você faz na comunidade. Por que você não dá vida a alguma coisa assim? E ela me desafiou e eu topei o desafio. Mostra pra câmera aqui, dá pra ver bem, gente? Aí, Deixa eu ver. aí, olha o lobo e ele tá usando o lenço do Grupo Escoteiro. Exatamente. Doeu? Como é que foi fazer? É a sua primeira tatuagem? Essa é a primeira. E aí? Daí eu fiz aqui o emblema, Já aproveitou? o emblema mundial daí do movimento escoteiro. Nesse período que o rapaz estava fazendo para mim, é um rapaz que vem lá de Santos, ele vem eventualmente para cá. Durou uma tarde toda, início de noite, 7 horas mais ou menos, e assisti 3 filmes no dia lá. Valeu a pena. Valeu a pena, Com né? certeza. Dói nessas partes mais mole aqui embaixo, no pulso, essa é dolorida, né? Você sabe Mas que valeu. eu conheço o Celso, eu não imagino o Celso tatuado. Agora, além de uma, tem 2 tatuagens. Mas com significados importantes. Com significados importantes. Vem mais alguma por aí que tenha significado... Que agora ele gostou, né? A gente vai ver no transcorrer do passar do tempo aí, né? Legal. Mas assim, então como eu me identifiquei muito com o movimento escoteiro, e é uma coisa que a gente faz voluntariamente, gosta, e Vanessa, o importante de tudo é que a gente vê o resultado nas crianças. Com O Alberto está certeza. aqui testemunha, ele nós vemos esse feedback que a gente recebe das famílias, da própria criança, do próprio adolescente. Então, por isso que a gente continua, que a gente persiste, e a gente vai se atualizando, vai se renovando, vai participando de reciclagens, principalmente a chefia, que está diretamente ligada às atividades. É obrigatório, todo ano estão fazendo capacitações, né? A questão da diretoria, a mesma coisa. A gente participa de seminários, de eventos, tudo com o objetivo de atualização. O Baden-Powell fundou o escotismo há mais de 100 anos atrás, com uma essência, com uma base de valores, com uma determinada experiência. Essa essência continua até hoje, porém adaptada aos moldes do que o mundo está vivendo, entende? Então, o escotismo não ficou para trás nisso, entende? Então, é uma coisa que vai se adaptando, e essa base de valores é rica em aprendizado, porque todo pai, toda mãe que coloca a criança ou adolescente no movimento escoteiro tem um objetivo, né? Passar esses valores. E esses valores a gente leva para o resto da vida, né? Questão de disciplina, questão de civismo, a questão de trabalho em equipe,
a questão da criança, adolescente, eles saber se virar sozinho, entende? Então esse é o que é passado lá no movimento escoteiro. O chefe Alberto, que é da parte técnica, ele tem mais competência para falar sobre essa parte aí. Oh, bacana! Gente, o Alberto, que é o Pedro Alberto, que até então ninguém sabia que o nome dele era Pedro, e aí a gente descobriu despretensiosamente. Alberto, seja muito bem-vindo. O Alberto também é de uma amizade aí de longa data. Eu espero que seja uma amizade de muito tempo e que o Grupo Escoteiro é sua marca registrada. Inclusive o WhatsApp dele tem ali o escoteiro. Enfim, é algo que a gente gosta e que a gente transcende, não é mesmo? A felicidade é minha estar aqui. Não sei, depois que a gente, de verdade, eu fui escoteiro aqui no Iguaçu mesmo, quando era jovem. Aí depois, pela profissão, eu fui embora. Aí quando eu retornei aqui, meu filho entrou, né? Como lobinho. Aí na tropa lobinho, os pais se envolvem bastante. Então, quando os lobinhos vão acampar, a gente tem os pais de apoio, né? Aqueles que vão auxiliar o chefe a fazer a comida, os chefes estão fazendo atividade com os pequenininhos, mas os pais ficam preparando o jantar, arrumando as coisas. Então a gente basicamente entra no movimento sempre como um pai de apoio, né? E daí vai gostando e depois vira chefe de verdade. Ai, que Aí não bacana. sai mais. Quantos anos iniciou a sua trajetória junto ao escoteiro? Aqui em Porto União, agora nessa segunda vez, já vou quase chegando aos 10 anos já. 10 anos. Em Mas ao breve. total é. Eu tive alguns anos como escoteiro e como sênior aqui no Iguaçu. Que bacana, e é algo que é muito gratificante, A como nós marca pra falamos gente. com toda certeza, falamos no início, né? Alberto, você não é natural aqui de Porto União, né? Não, sou de União da Vitória. De União da Vitória, boa, do Eu estado não do sou Paraná. barriga verde, sou do Paraná. Sou gato de aí? Ipanema, sou E aí bicho do depois, Paraná. tá vendo só? E aí depois de União da Vitória, você trabalhou fora daqui no Rio Grande, isso? Como eu sou militar e fiz cavalaria, a maioria dos quartéis nossos do Exército são no Rio Grande do Sul. Então, mais da metade da minha carreira foram lá. Mas eu servi em outros lugares também, até no Belém do Pará. Quem foi o seu maior incentivador para o escoteiro, para o movimento? Não sei, é uma coisa da gente querer ajudar o próximo, né? Então, a gente vê os jovens necessitando. Então, e o movimento escoteiro, ele faz com que a gente, o adulto, ele consiga passar ensinamentos bons para os jovens, né? Então, isso é o mais importante. Então, a gente vê a necessidade que o jovem tem hoje da gente começar a orientar eles melhor, né? Que por eles ficam só num quarto com celular, sem fazer atividade nenhuma. Então, eles precisam desse incentivo do adulto para sair do casulo deles, né? Com certeza, e demonstrar atividades práticas, né? Nós falávamos com o Alberto sobre essa referência. Como iniciou aos 10 anos, Celso? Quem é que foi o seu incentivador no momento? Na sua família, mais alguém adentrou também ao grupo escoteiro? Ou só o Celso foi para lá e ficou? Só o Celso, né? Na época eu estudava na Escola Coração de Maria Olha só. e tinha um professor lá de educação física. O nome dele, ele era conhecido bastante aqui na cidade, ele era lutador de boxe, luta livre, é o Cabo Vanderlei Machado. Aham. Então ele foi o meu maior incentivador e eu tenho ele como referência, né? Muito aprendizado que eu tive com ele. Então, na época, eu sempre tenho ele né, em minha memória do aprendizado que eu tive com ele, dos desafios que a gente enfrentou junto, das viagens que fizemos e dele ir em cada sala e explicar o que era e daí de repente eu por conta eu fui lá para ver o que era, daí eu falei em casa pro pai, né? Daí o pai, não, pode ir. Daí os pais foram chamados, né? E ele formou o Grupo Escoteiro Tiradentes, né? Então, a minha Olha. maior referência é o Cabo Vanderlei Machado. Que bacana, que foi o seu incentivador, né, Meu para que hoje incentivador. contasse toda essa história, essa Uhum. trajetória. O Pedro Alberto, gente, o nosso querido Alberto, ele trabalha hoje com os jovens, vamos dizer os jovens, né, de 18 a 22 anos, é isso? Nesse caso, eu trabalho com o projeto de vida deles, né? Então, Projeto de vida. que o movimento escoteiro ele vai dos 6 anos e meio até os 18. Então, são 3 tropas diferentes, os lobinhos, escoteiros e sênior. Aí, para o jovem de 18 a 22,
não se sentir abandonado, que só pode ser chefe depois de 21 anos, né? Então, a gente trabalha com o projeto de vida deles. A gente chama, são os pioneiros, o lema é servir. Então, eles desenvolvem um projeto pessoal deles, mas esse projeto tem que estar inserido na sociedade. Então, nós vamos trabalhando com eles assim. Em torno de quantos integrantes o Grupo Escoteiro Iguaçu conta hoje, Alberto? Nós devemos estar com quase 100 jovens Quase. Uau, que e bacana! adultos. Mas a gente teve bastante. Legal. Ao longo Mas- dos anos, essa rotatividade, né, interessante de alunos ou integrantes que ficaram, permaneceram, né, de escoteiros. Que bacana. O que me faz pensar, porque o Celso iniciou a sua trajetória junto ao escotismo, foi presidente, hoje ocupa o cargo de presidente de honra do Grupo Escoteiro Iguaçu. Estar com essa nomenclatura, o que é que representa na sua vida? Não deixou o escoteiro, pelo contrário, é reverenciado no posto que assume neste momento. É um motivo de muita honra para a gente, né, representar essa envergadura que é o Grupo Escoteiro Iguaçu. Tem um nome, ele tem uma representatividade na comunidade, a nível de estado, a nível nacional, ele é um grupo reconhecido, então a gente se sente realizado, digamos, dentro da carreira do movimento escoteiro, ocupando esse cargo na instituição Grupo Escoteiro Iguaçu. Não é porque a gente ocupa esse cargo que a gente não faz nada, a gente representa o grupo, Com né? certeza. Fica mais solicitado ainda, né? Para eventos, para ir representar o grupo Seminários, em congressos. seminários, congressos, como Entrevistas. delegado, em entrevistas, né? Ah, E ser entrevistado por você também é uma honra, né? que honra, obrigada. A gente fica à vontade aqui, a gente fala do que a gente faz, do que a gente realiza, né? Então eu me sinto realizado pela diretoria atual, que a nossa presidente é a Tatiana Scalet, você conhece ela, né? Conhecemos. E daí tem o nosso vice-presidente, que é o Edson Gruber, daí a esposa dele é a secretária, a Cleonice Gruber, a Mari Gaideska, que é a tesoureira, e daí é a financeira, e assim por diante. Temos lá os Diretores de métodos. diretores de métodos, e assim vai. Então, a gente está inserido nesse contexto dessa diretoria. Então, a gente participa da reunião da diretoria, a gente participa de organizações, dos eventos, de falar com as autoridades, digamos assim, a gente representa o grupo. Qualquer coisa que tenha que precise de ir lá falar sobre o grupo ou representar o grupo, tá lá o Celso Castilho lá. Ai, que bacana. Imaginava que o Celso menino, 10 anos de idade, teria essa paixão toda pelo movimento escoteiro e que hoje se tornaria o presidente de honra do grupo? Como é que você vê o Celso pequeno e o Celso de hoje? Na realidade é que é uma trajetória, né? A gente ingressou no movimento escoteiro como membro juvenil, foi, depois para a chefia, depois para a diretoria, e agora a gente, digamos, está numa reserva técnica lá, né? Mas a gente não fica só na reserva, a gente, como eu falei, a gente apresenta o grupo quando necessário, entende? E assim, eu respeito que existe por minha pessoa e o respeito que eu tenho com os outros membros da diretoria, porque todos nós somos voluntários. E tem que ter isso aí para que a coisa ande, flua bem, sabe? Escoteira, é uma família Com escoteira, certeza. né? Então, todo o pessoal lá da diretoria está empenhado em manter o grupo nas atividades, em fazer e organizar os eventos para a nossa arrecadação. Acho que na sequência nós vamos poder falar alguma coisa disso aí, né, Sim, Vanessa? Com certeza. Desculpa, isso você corta. Imagina. Acontece. E aí, é isso que acontece, né? Como a gente está pontuando aqui, de criança para agora, né, Celso? Porque é uma trajetória, né? E você falava exatamente sobre isso, né? Exatamente. Que o que move tudo isso, né? Eu falei anteriormente, o que move tudo isso, principalmente para mim, em especial,
é o resultado que eu vejo nas crianças. Que bacana. A gente tem experiências, Alberto é testemunha disso. Vamos falar assim, que tem às vezes crianças com, vamos falar assim, que tem uma necessidade especial. Vamos falar, por exemplo, autista, né? Aham. Temos vários lá, sabe? Entende que participam do grupo. E a gente tem histórico de uma lá que participou. Como é que é o nome dela? A Isa. Como? A Isa. A Isa. Ela ingressou como lobinho e foi até pioneira. Uau. No começo, ela não se soltava muito, mas como a atividade do movimento escoteiro é integrado, digamos, numa patrulha lá, num grupo de crianças e de jovens, e que eles têm que interagir, eles têm que se sobressair, executar as atividades, ela começou a se desenvolver, e eu até me emocionei quando a mãe dessa escoteira veio falar comigo, nossa, a gratidão a vocês da chefia. A gente faz descompromissado, a gente faz porque é nosso dever, digamos, aquilo que está intrínseco na gente, de gostar de fazer isso aí. E essa mãe apresentando esse resultado, nossa, é mais gratificante. É o combustível que move para a gente permanecer, entende? Eu falei especificamente de casos assim, mas a gente vê em todas as. Chega uma criança, às vezes, meio encabulada, meio difícil de se relacionar, mas essa movimentação das atividades, o método, o jeito que é aplicado, fala movimento porque é movimento realmente, sabe? Não fica parado, não fica sentado, entende? É um movimento sempre. As atividades são mais ao ar livre, são técnicas de sobrevivência que a criança aprende, o que o jovem aprende. Além daquela, por trás de todas essas atividades, está essa base de valores, que é num simples jogo lá que você vê, mas tem lá uma questão da base de valores, uma questão que nós temos os artigos da lei de escoteiro, então, e assim que é aplicado. Então, Vanessa, sintetizando, o que move para a gente permanecer, para a gente continuar e para que o escotismo continue realmente é esse resultado positivo que a gente vê. Oi, que bacana. Inclusive a esposa do Alberto também teve um período junto ao grupo escoteiro, trocavam informações, obviamente, estavam juntos. E acredito que é um trabalho que um vai passando para o outro, né, Alberto? Na medida do possível e que vai atraindo novos integrantes, não é? O trabalho do adulto ali é importante, né? Porque a gente tem, no início, o adulto, como são 4 tropas diferentes, né? De 4 idades diferentes, a gente vai fazendo uma transição até ver naquela que você melhor se adapta, né? Os lobinhos, os menorzinhos, eles têm sempre um fundo de uma história do Mowgli. O escoteiro, ele já começa a se livrar e começa a fazer as coisas, digamos, mais individuais ali, sem estar o chefe tão presente. O chefe fica mais fiscalizando. Sim. Ali o próximo, que é o sênior, que é de 14 a 18, é superando seus limites. Então, ele faz jornadas, ele faz um monte de outras atividades que vai lá. E os pioneiros é o seu projeto de vida. Então, nessa daí, o adulto também, ele tem que ver aquela característica dele na qual que ele vai se sentir melhor, para ver onde ele vai produzir melhor resultado para o nosso movimento. Então, a gente vai fazendo cursos, tudo. Daí, depois que ele acha qual a área que ele quer atuar, ele vai começar a se aprofundar naquela. Para a gente ter um rendimento melhor com os jovens. Né? Com certeza. É o mais longevo, então, do estado de Santa Catarina e do Brasil? Santa Catarina, nós somos o primeiro lugar com mais tempo de atividade ininterrupta. E no Brasil, somos o segundo. O segundo? Nós ficamos atrás de quem? Tem Você um grupo recorda? escoteiro de São Paulo. São Paulo? Oh, que bacana! Então, aqui em Porto União, nós temos o grupo mais antigo do grupo escoteiro. Que bacana! De Santa Catarina. Isso tudo é uma união de esforços, não é, Alberto? Para manter o grupo vivo e cada vez com mais integrantes. Vamos lá, a gente pode dizer que cada um que passou ali deixou o seu tijolinho, né? Com certeza. Tem uns que construíram um muro maior, outros um menor, mas o grupo está de pé por causa de cada tijolinho que um chefe foi colocando e do jovem que participou. Que muitas vezes o chefe de hoje foi um jovem
do passado, né? Principalmente muitos saem, se fazem a sua vida e depois retornam ali com 30, 40 anos e voltam a ser chefe. Bacana. É uma questão. Então, porque é uma coisa que fica na vida, né? Sim. À vontade. Tá, o que acontece, Vanessa, é assim. Por exemplo, uma criança ingressa lá, daí ela fica vários anos, né? Depois, na trajetória da sua vida, casa, gera os filhos. Daí aquela mãe, aquele pai, bom, tem uma coisa diferente aí, então vamos levar lá para experimentar. E assim vai. E às vezes esse pai se torna um chefe lá ou um membro da diretoria, entende? Legal. É legal essa coisa, é do boca a boca, entende? Sim. Então, você pode perguntar para qualquer um que passou lá no movimento escoteiro, ele vai dar uma resposta positiva, né? Porque se ele trouxe de volta a criança dele é porque ele gostou e viu o resultado e quer que esse resultado seja também para essa criança. Com certeza. E assim falando, você falou também com o Alberto aí a questão da longevidade do grupo, ele está com 93 anos, mas a gente tem que fazer uma referência, né, aos nossos fundadores, né, Exatamente. que foi lá a família do reverendo Daniel Landersbeth, que eles, na realidade, o reverendo Daniel, ele era um americano. Ele veio dos Estados Unidos para o Brasil, fixou residência em Porto Alegre, através da igreja metodista. Ele foi expandindo a igreja aí no sul do Brasil, né? Então chegou aqui em Porto União em 32, no Natal de 32, fundou a igreja metodista, que está até hoje ali na Prudente de Moraes. E na ocasião, como ele já conhecia o movimento nos Estados Unidos, vamos trazer algo diferente para nossos jovens da igreja. No começo era a Associação Evangélica Escoteiros do Iguaçu. Então esse foi o nome primeiro, né? Então ali onde que é Prudente de Moraes, onde está a igreja metodista, ali que foi a primeira sede do Grupo Escoteiro Iguaçu ali. Eu ia te né? perguntar exatamente disso, da sede, porque ela não foi sempre aonde a gente conhece, né? Então, iniciou ali na Prudente. Iniciou E ali aí? Daí a metodista ali, a igreja passou por uma reforma num período também anterior, lá na década de 60. Daí o grupo foi ali onde tem um prédio grande ali na frente do Clube Concórdia, não sei como é que é o nome daquele prédio ali, mas foi a gente ali. está visualizando. Ali na Coronel Amazonas. Isso, ali com a Prudente, foi ali. Então, daí foi construído aquele prédio, também o grupo ficou sem sede. Foi funcionar aqui em União da Vitória, no Núcleo Social Odete Conte. Olha, Então, migrou para cá. Migrou para cá, ficou vários anos ali, até que daí, onde hoje é a sede do grupo, que é um patrimônio histórico, ali que foi construído lá em 1911, em 13 foi inaugurado, funcionou esse grupo escolar Professor Serapião, primeira escola pública de União da Vitória, porque lá era a União da Vitória também, onde a gente está hoje com a nossa sede. Então, esse prédio ali, então, ficou assim. Então, ele, com o advento da assinatura dos limites, passou para Santa Catarina, ficou desocupado, porque era uma escola. Daí passou a escola Balduino Cardoso, nesse prédio. Funcionou lá até perto de 1940, depois passou para o Fórum da Comarca, e o Fórum, claro, precisava de um espaço melhor. Ele saiu dali e foi para o espaço dele, em outros locais, né? O Fórum de Porto União funcionou em vários locais. Hoje ele tem a sua sede, que é ali na Cidade Nova ali. Então o prédio ficou abandonado. Ficou abandonado. E na diretoria do grupo, na época, estava o Dr. Jairo Cristi, de Melo Cristi. Você já entrevistou ele também, né? Tava o Júnior Unterstel. Na época também, aqui em Porto União, o Renato Melilo Filho, que era o juiz de direito, ele também pertencia ao Grupo Escoteiro Iguaçu. Então eles fizeram um movimento na época e conseguiram aquele espaço para o Grupo Escoteiro. Então, e o grupo está ocupando até hoje, é um patrimônio histórico. E já que a gente está falando no patrimônio histórico, eu me empolgo também, porque eu fiz um resgate histórico. Bacana. Assim, não que eu fiz sozinho, eu tomei a iniciativa de fazer com a ajuda de várias pessoas da cidade, de várias pessoas antigas que passaram por lá.
e a gente fez um resgate histórico. Hoje a gente tem um resgate do prédio e um resgate também da história do Grupo Escoteiro Iguaçu. Então a gente tem já um material que dá para fazer um livro tanto do prédio quanto do Grupo Escoteiro Iguaçu. Legal. Está armazenado lá. Nós iniciamos um processo de salvamento do prédio, porque o prédio antigo, ele foi com o tempo, encheu de cupim o telhado e ficou comprometido, com muitas infiltrações. E aí? Daí nós começamos, faz, né? nós começamos com a ajuda de vocês também, com a ajuda do Kaique aqui da rádio, que ele foi membro lá do Grupo Escoteiro. Então ele deu toda essa ajuda na divulgação, ele até ajudou com o dinheiro dele mesmo também, alguma coisa lá, sabe? Que a gente fez 3 eventos e a gente conseguiu o dinheiro e salvamos o prédio, entende? E a gente está correndo atrás agora para fazer o acabamento. Tanto é que no dia 11 de abril, agora lá no São Basílio Magno, a gente vai fazer mais um bingão, objetivando arrecadar. A gente vai falar mais depois, né, nessas Com coisas, certeza. né? Que o Kaique sempre dá apoio para nós aqui, então a gente vai contar de novo com vocês aí nessa caminhada e divulgação desse evento, porque 11 de abril. 11 de abril. Porque só com recursos do Grupo Escoteiro até agora. Então nós já investimos lá quase R$200 mil fazendo esse tipo de arrecadação junto aos pais, junto a esses eventos de bingo, de pizza, assim. Então, assim, a gente se empenha muito e a gente conseguiu, graças ao esforço de todo mundo, dos pais, da diretoria, da chefia, do membro juvenil que saiu para vender também, né? Que sai para vender, a gente conseguiu, digamos, salvar o prédio. E a gente chegou, Vanessa, deixa eu desabafar com você aqui. Vamos lá. A gente chegou num dilema, sabe? A gente chegou num dilema, assim, diretoria, né? Eu conheço a história do prédio, eu conheço a história do Grupo Escoteiro Iguaçu. Derruba ou não derruba? Derruba ou não derruba? Tava Entende? nesse imbróglio aí. E aí, como é que Tava. fica? Daí assim, eu jamais queria que acontecesse isso pela história, e se a gente fizesse isso ia dar algo na dona Terezinha Wolff, né? Então, que ela me ajudou a fazer o resgate histórico do prédio com vários documentos, Certo. entende? Então, ela também é a memória viva da história de Porto União. Então, ela tem esse conhecimento daquele prédio. Então, ela passou pro grupo, na época que eu era o presidente, muitos documentos, muitas coisas, e a gente tem salvo isso para posterioridade, né? Então, como eu falei para você, num dilema, a gente chegou com a diretoria. Até a chefe Cleusa, na época, né, era diretora-presidente, ela falou, vamos vender o prédio. Porque assim, tinha bastante gente interessada. E Porque aí? o prédio é do grupo, entende? Aham. O prédio é do grupo, né? E bem localizado? Bem Também, localizado. próximo de um hospital? O pessoal já ficou com o olho de uma exploração imobiliária, alguma coisa nesse sentido, entende? Mas a diretoria foi mais forte, né? Na realidade, até a gente agradece a chefe Cleusa pela inquietude dela, que ela motivou que a gente tivesse uma parte contrária a uma decisão dessa, entende? Daí a diretoria como um todo, não, vamos se empenhar e vamos fazer, e nós conseguimos salvar o prédio. Foram chamados todos os pais, né? Foram chamados, nós fizemos uma reunião, colocar uma venda ou vamos para frente. Que não foi uma decisão só da diretoria, Não foi. Isso. como ali os pais participam. É Foi respaldado coletivo, né? pela assembleia do grupo, né? Então tem essas particularidades que eu quis falar para você, Vanessa, que você já falou. Você já foi, eu lembro, em 2007, olha, uma cena que eu não esqueço da Vanessa. A gente trouxe, eu era o presidente do grupo na época, a gente trouxe para aqui o presidente da União dos Escoteiros do Brasil, Salamone, Paulo Salamone. Paulo Salamone desceu do carro, ela já chegou com o microfone nele. Já, lá, coisa imediato. lá. Em primeira mão, ao vivo, ela falou. Que daí nós conseguimos naquela época, em 2007, uma revitalização. Entende? Até a gente conseguiu, a nível de estado, uma verba do governo, né? Na época.
e a gente fez a revitalização. Então ficou bonito aquele prédio, entende? Só que foi passando com o tempo, aconteceu essa questão do cupim. E isso aí não tem o que fazer. Tem E que que com a passagem do tempo é inevitável, né? E aí tem uhum. que assumir novos comandos, né? Uhum. Mas de momento segue firme e forte na Não, sede. vai continuar, porque Ah. assim, Vanessa, o grupo escoteiro tem 93 anos, aquele prédio tem 116 anos. Então as histórias se juntam, sabe? As histórias se juntam e aquele prédio lá é a marca do grupo também. Quase é o prédio mais antigo de Porto União, né? Se duvidar, É um dos mais né? Um dos antigos. mais antigos. Ele é de 1913. Exato. 1913. Aham. Então, então eu enfatizo aqui novamente a inquietude da chefe Cleusa que motivou que acontecesse o que está acontecendo hoje no grupo, entende? Precisa de pessoas inquietas. Então, se Exatamente. você falava a respeito dessa sede que ficava ali no Clube Concórdia e acompanhando a história do grupo escoteiro, teve um movimento muito legal que foram as aulas de natação na época, que eram ministradas pelos reverendos em um trecho do Rio Iguaçu. Também fez parte da história uma movimentação como essa junto ao grupo escoteiro? Na realidade, assim, no início das atividades, lá em 1933, 5 de Certo. fevereiro, fizemos agora, 5 de fevereiro, nesse mês, 93 anos. 93. Então, lá quando foi fundado o grupo, então, era uma associação evangélica. As primeiras patrulhas foram com membros da diretoria da igreja, né, que eram os reverendos que estavam aqui. O primeiro chefe foi o fundador do grupo foi o reverendo Daniel Landersbeth, que ele comandava a igreja aqui, e ele determinou para o Herbert Gorsuch, também um americano, a incumbência de ficar à frente e formatar esse grupo. E ele fez esse grupo. Então ele fez 2 patrulhas com os diretores da igreja, os familiares ali, 2 patrulhas. E até a gente tem uma foto histórica de dentro da sede. Legal. Dos escoteiros da época faziam artesanato. Digamos assim, cada vez vai se adaptando, então na época lá eles, como atrativo, eles faziam artesanato no interior da sede, principalmente quando era um mau tempo, chuva, assim, que não podia fazer algo ao ar livre. Mas assim, eles tinham também um atrativo que chamava os jovens e as crianças, que eram os passeios de barco no Rio Iguaçu e natação num lugar denominado Pedreiras. Se não me falha a memória, esse local é próximo ao Clube Concórdia ali. Ah, então legal, era ali. fez. Próximo, Então era ali. próximo à Igreja Metodista também ali, né? Que bacana, tudo junto, né? Alberto, 93 anos de história. É claro, parte desta movimentação, os senhores acompanharam, estão vivenciando. Tem alguma história que marca para você, que você para e pensa, puxa, aconteceu isso e isso no grupo escoteiro e vou lembrar para o resto da minha vida? Enquanto isso, o Celso vai pensando também uma passagem interessante para ele. Para você, tem algum momento que toca o coração? Eu não sei, porque isso acontece diariamente todo sábado com a gente, né? Bacana. Porque cada sábado a gente vai acompanhando os jovens, então a gente vai criando, mais ou menos a gente começa a conhecer cada um deles. Então a gente vai acompanhando a superação de cada um. Então é uma coisa, não sei, não dá para uma coisa mesmo específica, é difícil, porque principalmente quando a gente vai acampar com eles. Muitos têm medo de aranha, outros têm medo de escuro, uns têm medo de fogo, um não gosta de comer só a comida que tem em casa, muitos não sabem lavar a louça e no acampamento cada um tem o seu material e eles são obrigados a lavar sua louça, secar, guardar para poder estar sempre com a saúde perfeita na alimentação, não dá problema nenhum. Então são coisas que a gente vai acompanhando toda vez que a gente está com esses jovens. Então, não sei, uma coisa específica mesmo é difícil, né? Porque eles estão aprendendo, mas a gente também aprende com eles, né? Legal, Então é uma legal. coisa boa de ser chefe, é essa. Muito válido. Então são Porque vários momentos. E Celso, são. para você da mesma forma ou tem algo característico? Assim, o que eu vou mencionar aqui é um depoimento que eu consegui com o primeiro escoteiro do grupo escoteiro Iguaçu, João
Nelson Betts, filho do Daniel Landers Betts. Então, ele faleceu, acho que faz uns 3 ou 4 anos atrás, a gente sempre mantinha contato, né? Inclusive ele também foi o responsável para fazer esse levantamento histórico do grupo, com documentos, com fotos que a gente tem lá armazenada no grupo. E nos 80 anos você estava também presente, eu lembro. Foi lá no, Exato. tá? E o João, né? Só que no dia do evento a gente não apresentou esse áudio dele. Ele mandou um filme para nós, né? Então eu conto um fato assim que aconteceu, que marcou principalmente o início do grupo escoteiro. Foi que os acampamentos antes que eles faziam era acampamento de 5 dias, 4 dias, entende? Acampamento de uma semana às vezes, entende? Hoje já não dá para fazer isso. Hoje dá em eventos, organizado, assim, tudo, né? Aham. Aqui a gente faz final de semana, 3 eventualmente dias. 3 dias com algum feriado, alguma coisa nesse sentido. Mas antes o acampamento era uma outra vivência. Então ele contou que eles foram de barco, subiram ali da Rua Prudente, ali o Rio Iguaçu, subiram para cima, foram até num lugar denominado Formigas, eu não sei, acho que é perto de Paula Freitas, um Aham, local ali, aham. e fizeram o acampamento. E eles passaram um perrengue lá, que deu um temporal, que caiu todas as barracas, ficaram na chuva. Então, um fato que marcou eles lá, sabe? Então, e ele passou pra gente e a gente passa para os nossos jovens, assim, mas eles se superaram diante dessa situação que eles foram pegos de surpresa, né? Então eles puderam, através das fogueiras, daí secar roupa e tudo, né? Porque foi uma coisa assim mas que não sucumbiram, não desistiram e continuaram a atividade. Seguiram firmes. Seguiram Ai, firme. que bacana. São experiências, né? Experiências. Eu já tive acampamento, o Alberto também teve acampamentos com chuva, né? Quando a gente tá lá e tá montado o acampamento é uma coisa. Agora, você ir Montar. acampar com chuva fica mais difícil. Mas a aventura não aumenta, hein? Aumenta, né? Então, Adrenalina. adrenalina. Legal, muito É. bem pontuado. Alberto, as atividades dos escoteiros, elas são inúmeras, né? Mas vamos falar um pouquinho das atividades que são desempenhadas e a missão do grupo escoteiro. É assim, o nosso movimento agora a gente tem a nossa educação escoteira. E dentro da educação escoteira, independente da idade, a gente tem uma metodologia de aplicar essa educação, né? Então, até pouco tempo agora a gente dividia em 5 campos, mas agora a gente já está indo para 7. Mas a gente sempre tem a parte intelectual, afetiva, emocional, espiritual e física do jovem. Então, são esses 5 campos básicos que a gente trabalha. Então, cada uma das tropas, o jovem fica 4 anos, né? Então, ele tem uma progressão. Até hoje já existe um aplicativo, o aplicativo que é o mapa, né? E ali ele acompanha a progressão dele. Cada atividade que ele vai fazendo, aquele item é considerado feito e ele vai subindo dentro do seu mapinha. Ele tem que fazer toda a trilha dele de progressão nesses 4 anos. Certo. Então, a gente trabalha em todos esses campos com eles. Então, o chefe desenvolve a atividade e eles vão executando. Mas o gostoso é esse, né? Cada vez é diferente. Pode ser a mesma atividade, se ela for feita com outro jovem, ela vai sair diferente. Então, eles vão sempre se superando, né? E o jovem tá ali. Ele é para aprender, né? Então, a gente vai ensinando. A gente faz as atividades dentro da sede ou em algum local ali. Mas a aplicação de tudo é nos acampamentos, que é a nossa vida escoteira. Tudo aquilo que a gente faz e ensina, a gente vê o resultado num acampamento, aonde eles vão preparar a sua barraca, preparar o seu... Já começa na semana que antecede o acampamento a preparação do seu material. Bacana. Porque lá, depois que a gente saiu da sede, o pai não pode levar mais nada. Então, se ele esqueceu de levar uma roupa de Ficou muda, sem. um casaco... Não, geralmente a patrulha se une, um que levou um a mais, ele legal. vai. Aí entra o espírito do movimento, né? Legal. Mas todos têm que arrumar seu material individual. Se não tiver lanterna, ele tem que colocar a mão na mochila, saber onde ele colocou cada dos itens e vai fazendo. Então, ele monta a sua barraca,
eles preparam a lenha, eles preparam o fogo, a comida. A gente faz bastante pioneirias, que é o nosso trabalho com bambu e sisal, né, as cordas. Então eles sabem construir mesa, banco. Então tudo que a gente precisa num acampamento são construídos e os jovens que fazem isso. Nós, chefes, só ficamos acompanhando para ver se não tem nenhum problema de segurança. A gente chama de lenheiro, o que vai cortar lenha. Então já é um jovem que já fez uma especialidade de lenhador, então ele sabe manusear o machado, sabe a segurança, sabe afiar, sabe como cortar madeira para não dar problema nenhum. Então o jovem, eles fazem tudo isso. E é um rodízio dessas funções. Nós temos o agüero, o cozinheiro, o intendente que cuida do material da patrulha, tem o cozinheiro, então eles vão fazendo. A comida o chefe só prova. Eu acho incrível todo se a esse comida movimento. estiver boa, eles podem comer. Já aconteceu Ah. vezes de eles prepararem a comida e a gente falar que não dava para comer. O Jura? arroz fica cru, o macarrão não sei o que lá, batata, que se eles comessem ia dar problema. Aham. Aí, como eles geralmente não têm a noção de quantidade, uma outra patrulha começa a ceder um pouquinho para essa patrulha que não vai fazer a refeição, né? Olha só. Então, mas aí eles vão aprendendo, né? Então, no próximo acampamento, com certeza, eles já vão cozinhar melhor a comida, fazer tudo certo. Inclusive, esse cardápio, eles já mandam para o chefe uma semana antes. Olha. Eles têm que fazer o café da manhã, o almoço, o lanche, a janta e mais um lanche. Tudo isso é um cardápio, né? E não pode ter os contrabando. Não existe chocolate, bolacha, nada. São coisas boas, nutritivas. Então, e nós temos uma cozinha mateira, né? Então, bastante coisas é feito na brasa e tudo é no fogo. Papel Adorei. alumínio. Então, mas tem jovens ali que se destacam, que têm as especialidades, já fazem lasanha, Uau. pizzas, um monte de coisa, tudo ali. Então, é interessante às vezes a gente come algumas coisas deles que é bom, é agradável. Ai, que Eles bacana. Olha aprendem a quanto... fazer banana recheada com Uau. algumas coisas e vão Aham. indo. Tudo. Mas o mais importante de tudo isso é a responsabilidade, né, Alberto? Não, todos são responsáveis. Né? A responsabilidade. Uma que o jovem que não se adapta ao movimento, primeiramente a gente comunica a diretoria, né? Nós somos escotista e por trás da gente a nossa segurança é a diretoria. Então a gente informa a diretoria o problema que está acontecendo com algum jovem. Aí a diretoria conversa com os pais e se o jovem realmente não se adaptar, porque ele leva esse lenço, né? É o nome tanto do movimento escoteiro como do Grupo Escoteiro Iguaçu. Então se o jovem não se adaptar, infelizmente a gente não pode continuar com ele porque ele vai estar prejudicando o nosso movimento, né? Então, Com certeza. acontece, é raro, mas... É raro. Mas tem alguns, né? Porque nós temos bastante leis e coisa, então tem que ser seguido, né? Meninos com meninos, meninas com meninas, então tem, principalmente nessa idade mais ali dos 14 em diante, então a gente tem bastante segurança, né? Então existe chefe homens e chefe mulheres. Uhum. Então eu, como homem, se eu for conversar com alguma jovem, eu tenho que ter um outro chefe junto comigo. Eu não converso sozinho. Se ela precisa de alguma coisa, tem uma chefe mulher que vai acompanhar ela. Então, a gente tem toda uma estrutura de seguir, tanto para minha segurança como para do próprio jovem, né? Então, mas às vezes, como tem jovem que não dá certo num colégio, né? Aham. Tem alguns que também no nosso movimento eles não se adaptam. Aí, infelizmente, é triste, mas acontece. Acontece. Os senhores diriam, então, que o grupo escoteiro, o movimento, são lições de sobrevivência? A gente trabalha com todas as partes do desenvolvimento dos jovens, né? Cada um dentro da sua idade, dos pequenininhos até os mais, mas a gente trabalha com tudo, né? Então, nesse trabalho que a gente faz com eles, sim, a gente desenvolve tudo o que é preciso e necessário, né? Bacana. Então, a gente trabalha mais naquilo que eles têm dificuldades, né? Então, hoje, o que é? É o trabalho em grupo, nada é feito individualmente, todos ali, apesar dele estar fazendo alguma coisa, sempre eles estão mais de um. Então, e eles têm que desenvolver aquilo que eles têm mais dificuldade. Então, como eles trabalham por patrulhas, existe um monitor, um submonitor, que são como se fossem
os responsáveis pela patrulha e eles que vão organizando. Eles só muitas vezes trazem a dificuldade e a gente trabalha com a dificuldade do jovem. Uhum. Mas é bom a gente acompanhar o desenvolvimento deles, a superação. Então, principalmente nos sênior, que é de 14 a 18, que o lema da tropa é superando seus limites. Certo. Então, tem uns que têm limites físicos, outros limites intelectuais, algumas coisas. Então, a gente trabalha tudo nisso. E é bonito a gente ver, no final desses 4 anos, aquele jovem que entrou, aquele jovem que está saindo. Então, isso é o que satisfaz o nosso... Porque nós somos voluntários, né? Com A gente certeza. não recebe nada, mas a satisfação de ver um jovem progredindo e tudo mais, isso aqui nos dá alegria, né? Certamente. Qual a idade para começar e para seguir no grupo escoteiro? Tem uma data limite? Tem, tem até lista de espera, né? Ah, e Principalmente. aí? Então, assim, o Grupo Escoteiro Iguaçu, ele, quer dizer, todo o movimento escoteiro a nível de Brasil começa com 6 anos e meio, 7 anos. Pequenininho. A criança tem que estar ter já alfabetizada, né? Então ela vai precisar de desenhar, de escrever, então ela já tem que saber essas noções assim, sabe? No Grupo Escoteiro Iguaçu, mais concorridos são os lobinhos. Tem lista de espera de 2 anos lá. De 2 anos. Uau! De 2 anos. Nessa É. faixa de idade, de De 6 dois- anos. De de 6,5 a seis 10. das 6,5 a 10. nessa faixa aí. Depois subindo vai a tropa escoteira, que é dos 11 aos 14,5, né? Então, tá completa também, né, Alberto, lá o Grupo Escoteiro Iguaçu. Também daí subindo vai os sêniores, né, que já são 14 a os 18. adolescentes, que já estão lá iniciando a fase adulta deles, chegando aos 18 anos, né? E também temos uma tropa lá bem estruturada. E os pioneiros, que daí já são que é a especialidade do Alberto, que já são dos 18 a 22. 18 a 22, né? Que ele já explicou ali a questão do projeto, né? Projeto de vida. de vida deles, né? E eu observo lá muitas vezes o Alberto, que ele funciona lá assim como quando você faz uma pós-graduação, sabe assim? Ele é orientador lá, sabe? Ai, bacana. Muito bacana, ele chama mais o jovem de 18 ou 17 anos. E precisa ver o respeito que eles têm com o Alberto e a maneira como o Alberto tá, digamos, dando encaminhamento para aquele jovem, entende? Então, ele que tem que ver o que ele quer da vida, qual que é o projeto dele, e daí como ele tem uma metodologia, ele vai colocando ali, avaliando, explicando, ajudando no que pode. Então, Revisando. esse é muito, muito legal de ver isso lá dentro do Grupo Escoteiro Iguaçu. Porque você, estando aqui de fora, eles só estão brincando, estão correndo. Não, mas tem umas coisas muito legal Tudo que tem fundamento. tudo tem fundamento. Então, e daí assim, também já foi mencionado aqui que a partir dos 21, daí a pessoa pode passar para chefia e diretoria, né? Conforme, digamos, o perfil da pessoa, entende? Eu vejo assim lá o perfil, por exemplo, para Alcateia, que são os lobos, tem que gostar de criança mesmo, tem que gostar, porque elas são inquietas, elas São rápidas. são rápidas, entende? Mas tudo passa por um aprendizado. A gente vê resultado na disciplina, a gente vê resultado no aprendizado. E o legal de ver também nesses pequenos, Alberto, é a superação do desafio deles. Aham. Poxa, eu consegui, eu consegui, Legal. eu consegui. Porque o movimento escoteiro ele é cheio de atividades para você fazer as superações tuas. Aham. Como o Alberto já falou, a parte intelectual, a parte física, a parte emocional. Então eles passam por esses desafios e se superam. E a gente vê aquele respiro assim deles, nossa, que Aham. legal. A gente vê no semblante deles a alegria, a satisfação. Então é um resultado, né? Um resultado que, como a gente já marcou aqui, é o que a gente fica contente de permanecer e continuar, né? Então Com é toda isso aqui. certeza. E assim, por exemplo, um adulto dá 21 anos, mas eu não entendo nada. Aham. Mas assim, o grupo ele
ele fornece a questão de capacitação, né? A pessoa não tem nada de conhecimento, mas se ela tem um indicativo, eu quero ajudar, fazer um trabalho voluntário, ela pode ir lá. Espírito E- voluntário, né? e espírito- Tocou muito bem nisso, né? Tem que ser assim. E, e a pessoa depois ela é capacitada para, se for na atividade, como aplicar a atividade, como aplicar o método, né? A parte educacional. E na diretoria é mais burocrático, assim, mas também funciona como uma empresa. Entendi. É muita responsabilidade. Quem está à frente, por exemplo, a diretora-presidente, está o CPF dela lá. Aham. Então, ela tem que estar de olho, ela tem que estar. Porque nós temos que obedecer uma legislação, né? E Os jovens têm o ECA, né? Exatamente. Então a gente. então é tudo isso aí É um que trabalho coletivo, é né? coletivo. Quando é que acontecem os encontros? É os sábados? Todos os sábados a gente tem atividade das 14 horas às 17h15 ali, mais ou menos. Uau, é uma tarde direcionada. No grupo, mas aí os acampamentos e jornadas é o dia inteiro, né? Olha que bacana. A gente faz jornadas que começam no sábado de manhã e pode ir. Aí tem bivaques e também temos os acampamentos. O acampamento é o mais gostoso de todos, né? Que a gente vai para um local aqui próximo e lá a gente desenvolve tudo aquilo que a gente tenta passar para eles, né? Parte prática total, né? Total. Porque dentro da sede, muitas vezes, a gente não dá tanta parte escoteira, a gente trabalha já mais com outras coisas. Agora, no acampamento, realmente, eles vão aplicar todo o conhecimento escoteiro deles. Legal. Celso, Hum. o escotismo te ajudou a ser a pessoa que você é hoje? Totalmente. De que forma? Ah, na realidade também assim, vem da família, né? Que eu aprendi muita coisa com meu pai, né? Então, muitas coisas eu sou grato a ele por ter me passado muita coisa de valor, de valores para a vida, algum trabalho, né? Eu quando era pequeno eu ajudava ele em muitas coisas, né? Então eu aprendi muita coisa de marcenaria com ele. Hoje tem criança que nem sabe pregar um prego, uma coisa, então eu aprendi com ele muitas coisas assim. E quando eu entrei no movimento escoteiro, a gente se obriga a aprender muitas coisas para poder seguir lá dentro, entende? Por exemplo, na questão da alimentação. Então, hoje eu sei fazer muitas coisas, né? Eu aprendi lá. É assim, digamos, na parte prática. Na prática social também, né? Interagir. Eu gosto de interagir com as pessoas. Eu sou, digamos assim, uma pessoa social. Então, eu gosto de conversar, de trocar ideias, de trocar experiências. Justamente nesses eventos que a gente vai mais por essa motivação também. Como é que você faz isso lá no grupo? Como é que vocês arrecadam? A gente vai trocando ideias, entende? Então, tudo isso vai formando. E isso aí vem agregando para a vida da gente. Por exemplo, nós temos uma base de valores que a gente segue. Quando a criança entra no grupo, a gente, no momento lá inicial, ela estuda, daí estuda a lei, tem a lei do lobinho, a lei do escoteiro, mas então a nossa base de valores está inserida nessa promessa que ela vai fazer. E a gente sempre enfatiza para nossa criança lá, os nossos jovens, que ele não está fazendo para o chefe, para a diretoria, aquela promessa, né? Nem para os pais. E ele vai lá, prometo pela minha honra fazer o melhor possível, e assim, essas coisas. Está prometendo para aquela pessoa que é ele, sabe? Naquele momento pode ser que ele não tenha total entendimento sobre isso. Como eu tive experiência disso, que eu pensava que eu estava fazendo para o meu chefe, entende? Mas com o passar das atividades, com o passar dos anos, a gente vai entendendo. Não, aquilo eu fiz para mim mesmo. A busca é minha. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para me sobressair e ter um entendimento realmente daquilo que eu estou fazendo, entende? E essas bases de valores, questão da retidão, que tá incutido na nossa lei escoteira, né? Por exemplo, uma das leis lá, o escoteiro obediente e disciplinado, tem uma delas, né? Então, a gente leva essa marca para a vida da gente, né? A gente procura ser, né? Não vou dizer que a gente é 100%, mas todos nós, humanos, temos falhas, entende? Mas procura ser. Procura ser, a gente tem. Se acontece alguma coisa errada para mim, antes eu penso, eu colaborei para que aconteceu aquilo, entende? A gente não pode estar culpando os outros. Sempre tudo que vai acontecer para a gente é diretamente o culpado de tudo, entende? Então eu tenho isso, eu aprendi
digamos, nessa base de valores, né? Escoteiro amigo de todos, irmão dos demais escoteiros, escoteiro econômico, respeito o bem alheio. São 10 artigos da lei, né? E a gente traz para a vida da gente, daí a gente traz para a família da gente, entende? E a gente continua. Porque os meus filhos, os 3 foram lá do movimento escoteiro. Então eles tiveram esse aprendizado, né? Também, entende? Então, assim, não é porque a gente é escoteiro é diferente. A gente procura assimilar aquilo e levar para a vida individual da gente, entende? Não que a gente seja melhor que o outro, entende? Mas você tem que ser melhor para você mesmo. Com certeza. Para você mesmo, entende? Então, assim, a gente tem que respeitar as diferenças. O Alberto também acho que vai concordar comigo aqui, que um diferencial do movimento escoteiro é respeitar as diferenças. Cada um é diferente, cada um é diferente. E nessa equipe que eles atuam, as crianças, é intrínseco isso aí. Com certeza. Então tem que respeitar. Então a gente aprende lá em tenra idade, e quem fizer, por exemplo, a carreira, a gente vai levar isso para o resto da vida. É uma coisa importante. Outra coisa que às vezes a gente comenta assim, a gente está um pouco fora de moda, né? Digamos assim, estamos falando. Desculpa, Vanessa, eu falar isso aqui, porque o mundo que a gente está vivendo, ele está um tanto conturbado. Essa questão de valores, essa questão de ensinamento para nossas crianças, nossos jovens, famílias desestruturadas. É um contexto grande que precisa melhor avaliado, melhor estruturado, né? Que aí, claro, o que todos nós adultos somos responsáveis por aquilo que a gente realiza, né? Então a gente tem a parte positiva, a parte negativa do que você for fazer, entende? Então você colhe aquilo que você plantou, né? Entende? Então é assim. Então, mas desculpa eu falar essa parte, mas assim, não que a gente esteja na contramão, a gente gosta disso, né, Alberto? Então a gente se sente bem assim. Sim. E a gente torce com aquela máxima do nosso fundador do escotismo, o Baden-Powell, que quando você vem nesse mundo, você encontra esse mundo, né? E o que você vai fazer aqui? Você tem que fazer algo diferente para tornar ele um pouquinho melhor. Com Entende? certeza. Você no teu trabalho, quanta diferença que você faz, né? Quanta alegria que você transmite para as pessoas, quanta coisa de incentivo que você faz para as pessoas, você está fazendo a diferença. Às vezes você nem pensa nisso, mas naturalmente você está fazendo isso, entende? E é assim que vai a vida da gente, né? Então, é importante, assim, aos pais que puderem visitar o grupo escoteiro, quiserem fazer uma experiência lá também, é um diferencial de aprendizado. Então, e muitos pais estão procurando hoje o movimento escoteiro em detrimento dessa situação que eu mencionei antes, da questão de valores, porque hoje nós estamos, não que a gente seja contra a tecnologia, mas a gente é a favor da tecnologia. Até nós usamos dentro do grupo escoteiro, entende? A tecnologia nós usamos nas nossas vidas, mas você tem que saber dosar. Mas uma criança em tenra idade, muitas delas aí não tem esse... tem gente que não conhece o que é uma árvore, o que é um determinado animal, uma trilha, esses contatos que a gente tem com a natureza. Então elas... O pé no chão, né? Exatamente. Literalmente é colocado o pé no chão. Colocado o pé no chão, exato. Então, assim, o escotismo ele proporciona isso aí, esse diferencial. E nós não escondemos nada dos pais. Nós fazemos questão que os pais assistam a atividade, se eles quiserem assistir, sabe? Mas lá acontece uma coisa natural, assim. Vou te contar assim. Conte. Os lobinhos, o pai e a mãe, mas estão lá de olho, estão... Nossa, mas é legal de ver, né? A preocupação deles, tudo, como é que está indo o desenvolvimento dos filhos. Então, no começo eles começam a monitorar de perto, assim, sabe? Até acontece essa questão que o Alberto falou da comissão de pais para ajudar nos acampamentos dos lobinhos, porque o chefe, ele não tem condições de ficar, digamos, na cozinha fazendo essas coisas, porque ele tem que ficar atento 24 horas com as crianças, entende? E os pais vão na infraestrutura, vão dar esse apoio logístico lá para eles. Daí já passa uma faixa etária maior, que são os escoteiros.
Às vezes os pais levam, às vezes eles vão sozinhos. Passa para os sêniores, os pais eles já vão sozinhos, entende? Então, mas eu acho assim uma coisa natural, porque a criança tem que se tornar autônoma, tem que saber virar, tem que saber se defender dos perigos que existem, né? Essas coisas assim. E eles vão fazendo, a gente observa isso aí com relação aos pais, né? Então, é legal essa atividade do movimento escoteiro, que Essa parceria, né? e agrega valores para a vida, né? Esse que é o mais importante. Claro que a gente poderia ficar falando muita coisa, principalmente da parte técnica. A gente só deu umas pinceladas por cima, assim, mas o que a gente enfatiza é que realmente é uma ótima opção. Quem tem vontade, quem tem tendência, os pais que são inquietos, que querem uma coisa, digamos, diferenciada, chega até o movimento escoteiro aqui nas nossas cidades através do Grupo Escoteiro Iguaçu. Oh, bacana. Deu uma aula pra gente aqui. Alberto, e no seu caso, a pessoa que você é hoje também teve um reflexo ou é um reflexo ativo do escotismo? Eu acho que o escotismo é a continuidade da minha vida, né? Sei lá. É diferente. A gente... Acho que com todos os chefes, a gente fica esperando chegar o sábado. O sábado é o dia melhor da semana pra gente, porque a gente prepara uma atividade e vai aplicar para os jovens ali. Então, e falando assim, todos os nossos jovens, independente da idade ali, eles têm que praticar uma boa ação todos os dias. Então, essa boa ação pode ser em casa, né? Ele fazendo alguma coisa para os pais ou para os avós, enxugando uma louça, arrumando o quarto. Então, a gente até pergunta o que eles fizeram de bom durante a semana, né? Então, pelo menos uma diariamente eles têm que fazer. Outra coisa que a gente cobra deles é o retorno do acampamento, uma curiosidade assim. Então, a gente tem as roupas, né? Tem o uniforme nosso, esse que a gente usa para o início e término de atividade, mas e tem a gente chama roupa de guerra, né? Que é um tênis e uma roupa para sujar, rasgar, tudo mais. Cada um tem que lavar o seu quando chega do acampamento. Então, eles têm que mandar uma foto ou fazer o vídeo deles limpando. Não é passar para o pai e para a mãe ou jogar numa máquina. Então, como eles pegaram a roupa limpa, eles têm que, pelo menos, tirar o mais grosso e fazer tudo lá e apresentar para o chefe da tropa, né? Então, são coisas que a gente, devagarzinho, eles começam a dar valor a essas coisas, né? Com certeza. Então, a gente... Para uma refeição, sempre quando a gente está com o grupo todo, começa dos menores para os maiores. Então, para eles verem, né, que sempre tem a sequência numa hora de se alimentar. E quem se alimenta por último são os chefes, né? Então, se a comida não der, vai faltar para os chefes. Mas, primeiro, todos os menores se alimentaram e assim vai por indo, né? Então, a gente trabalha... Toda uma hierarquia, né? Sendo trabalhada. É bonito de ver. Não sei, quando a gente fala até... Então, tantas coisas que acontecem, né? A gente cobra deles o asseio individual. Eles têm que ter o kit de higiene quando a gente vai acampar, né? Não é porque está no campo que não vai escovar o dente. A gente tem a água potável que a gente sempre arruma. Então, eles têm os minutos deles para fazer a higiene, lavar tudo que precisa antes de começar a atividade, né? Então, e a segurança sempre, né? Muito sempre vai estar lá. Barraca sempre fechada para não entrar aranha ou outros animais. Então, a gente vai explicando. Depois vai com eles. Que bacana, que aprendizado. Celso Moreira de Castilho, nosso querido presidente de honra do Grupo Escoteiro Iguaçu, qual é a sua mensagem? Nesses 93 anos, obviamente, que faz a história do Grupo Escoteiro Iguaçu e de que grande parte tem o seu nome, tem... né, a sua força de vontade, tudo que você planejou também junto, como o Alberto falou, é tijolinho por tijolinho que cada um deixou nesses 93 anos. O que é que você diria aos seus amigos do Grupo Escoteiro, ao Alberto, que está aqui ao nosso lado, que é chefe também de um dos departamentos? Fique à vontade. Obrigado pela oportunidade, Vanessa, e dessa provocação que você faz com a gente. Eu já disse no início que é legal falar com você. Na realidade, você está entrevistando, mas está falando com a gente normalmente aqui, entende? Então é uma coisa bem legal, porque a gente fica à vontade. De mensagem que a gente diz, assim, é que a gente tem que seguir aquela máxima do nosso fundador, né? Que eu já falei aqui
da mensagem dele, né, de deixar o mundo um pouco melhor. E através do escotismo a gente pode fazer isso, né? E você, como uma pessoa individual, você também pode fazer isso. Senão, que valor vai ter você vir só trabalhar, só viver por viver, entende? Você tem que ter uma ocupação mental, uma ocupação física, uma ocupação que te dê sentido na vida, entende? Porque você trabalha muitos anos na vida, você faz N atividades, mas você tem que dar uma finalidade na tua vida, que é você se sentir bem, se sentir útil. Então, o que eu digo assim para nossa diretoria, para os nossos chefes, para os nossos membros juvenil, né, que é continuar com essas, digamos, essas atividades, com esses movimentos que são realizados, que vai engrandecer a pessoa, que vai agregar valores através daquela base de valores que já foi comentado aqui, e que a gente vai ter resultado bom pessoalmente, se sentir bem e se sentir útil, né? Tem uma coisa assim que a gente comenta, né, com os nossos adultos, né, que a gente tem que, por exemplo, nós estamos lá no movimento, estamos lá no Grupo Escoteiro Iguaçu, você está fazendo a tua atividade, está fazendo o teu trabalho voluntário, e nós temos, além de tudo que nós fazemos, nós temos aquela, digamos, aquele enfrentamento com a comunidade carente, com a comunidade que necessita de apoio. E o grupo tem um carro-chefe voltado nessa direção, que é ajuda ao próximo, que é um segmento da nossa base de valores, que é ajudar o próximo em toda ou qualquer ocasião. O Grupo Escoteiro Iguaçu, ele no seu histórico consta que já teve movimento lá na década de 30, quando houve um terremoto, não sei se foi no Chile, por aí na América do Sul, e que o grupo aqui em Porto União se movimentou para arrecadar donativos para aquelas pessoas que estavam necessitando. Então, o grupo já vem de longa data fazendo essas atividades de cunho comunitário que ajuda as pessoas que realmente necessitam, né? E também aquelas atividades de cunho da parte ecológica, do meio ambiente, de preservação, desse entendimento que você tem que ter com o respeito, né? O respeito que você tem que ter com a natureza, o respeito que você tem com o próximo e o respeito consigo mesmo, principalmente. Então a mensagem que eu digo é de a gente continuar, não porque o escotismo lhe proporciona isso, mas mesmo que você não sendo do escotismo, você tem essa possibilidade de você fazer a diferença. Não ficar só focado no teu trabalho, só focado, desviando, digamos, da tua vida com outras coisas, né? Se sentir útil, porque a vida aqui passa tão depressa, e que eu acho que a gente tem que deixar uma marca, e uma marca essa marca é sendo útil, primeiro consigo e na comunidade que você está inserido, né? Muito bem. Alberto, sua réplica, o que é que você fala também para o presidente de honra do Grupo Escoteiro Iguaçu e também aos escoteiros, aos pais, a todo esse trabalho que com muito entusiasmo você desenvolve junto ao Grupo Escoteiro Iguaçu? À vontade. Então vamos lá. Não, só dizer assim que o principal também, o grupo para se expandir, a gente precisa de voluntários adultos, né? Então, aquelas pessoas que, através dessa conversa aqui, se sentiram alguma coisa, venha ser voluntário, porque muitas vezes a gente é impedido de expandir o número de jovens, porque cada chefe tem um limite que a gente presta assistência, né? Então, a gente precisa de adultos voluntários para o nosso movimento. Então, se a pessoa que escutou tudo isso daqui, ou vai ler também, que vai ser escrito, né? Também tem uma... Se sentir, fazer uma visita para nós lá, acompanhar um sábado, ver lá e se tornar um voluntário do nosso movimento. Porque a gente faz as atividades com eles, igual toda vez que a gente monta uma pista para um escoteiro, ele vai ter que rastejar, ele vai ter que pular, vai ter que se sujar, tudo mais. Mas o chefe já passou 3 vezes
valeta naquele buraco, tudo para ter certeza que não tem uma pedra, não tem um galho. Então, toda vez que o jovem vai fazer, a gente já fez aquilo lá inúmeras vezes antes, para ter certeza que nada pode dar errado, né? Então, esperar que apareçam voluntários lá. E o nosso movimento é esse, né? É ser, como diz os lobinhos, melhor possível. Os escoteiros sênior é sempre alerta e os pioneiros é servir. Então, cada uma das nossas tropas tem esse seu grito, seu brado. Então, nós Que honra! Obrigada por compartilhar com a gente, Alberto, também este movimento juntamente com o a Celso. felicidade é nossa. E aí, É. como é que eu cumprimento a saudação escoteira? É E a aí? mão Mão esquerda. Isso. Os Aqui, 3 dedos. os aqui. 3 dedos. Isso. Ah, ok. Porque quando Saudação escoteira, Alberto. Meu Isso aí. amigo Celso, obrigada. Olha, gente, Isso aqui tem um Tem grande um significado. significado. né? Qual é? Porque quando a gente faz também a saudação, fica esses 3 dedos. Né? E O esse, maior. e esse aqui é um símbolo mundial do movimento escoteiro, cumprimento escoteiro. O Baden Powell se espelhou nas tribos africanas, né? Em que os chefes dessas tribos, eles baixavam o escudo e cumprimentavam com a mão esquerda. Com a Então, mão esquerda. a mão esquerda é do escudo, né? Então, você está depositando confiança na E pessoa. quando você tá baixando Uau. o braço, teu coração fica exposto, né? Que bacana. Então você tá deixando ao lado do teu coração em exposição pro próximo. Agora eu vou cumprimentá-los sempre assim, amigos. É importante, é legal. E antes de encerrar, Vanessa, eu gostaria vontade. assim de uma mensagem legal para você. A pessoa maravilhosa que você é. Continue com Obrigada. esse sorriso cativante, essa pessoa alegre que você é. Que às vezes uma pessoa pode estar triste, mas se falar com a Vanessa aqui vai Oh, obrigada. vai mexer com aquela pessoa e vai deixar alegre, vai deixar a pessoa mais centrada. Obrigada. Mas assim, o momento que você está vivendo. Essa semana eu vi lá nas redes sociais, lá, você, o seu esposo, você mostrando lá acho que o exame lá, que é positivo, né? E você está grávida, está esperando uma bebê. Uma bebê. E o nosso desejo, né, que venha com Obrigada. muita saúde, que essa criança traga muita alegria para o casal, né? E que Deus continue na proteção de vocês, né? Eu conheço o seu esposo, um cara bem legal também, ele é influenciado na comunidade com crianças, a gente sabe disso, né? Proedes. Então, e tá vindo uma criança aqui para vocês agora e que tudo de bom aconteça para vocês. Tá? Muitas felicidades nesse momento aí de vocês dois que estão vivendo agora. Ah, que honra. Sabe o que é que eu fiquei pensando aqui? Daqui De 7 anos ela colocar- vai ser lobinho. Eu já tô pensando de colocar na espera já. Já vou colocar o nome na espera. Porque tem, Obrigada. Quanta tem agora os gentileza. filhotes. viu, Quanta gentileza. tem uma mãe lá que foi escoteira no grupo, ela tá com uma criança acho que de 1 ano, ela já colocou na lista de espera. Já lá. vou colocar na lista de espera, gente, porque é É. incrível o trabalho de espera. Obrigada. Que mensagem bonita. Viu, Obrigada. viu? Lisonjeada. Viu, Vanessa, a gente poderia reverter essa situação da lista de espera, como o Alberto falou aqui, de mais voluntários. Com mais né? voluntários. Daí- Vamos, gente. Vamos. É. Olha, é um trabalho muito bacana, desenvolvido. Obrigada, Celso. Obrigada, Alberto, por estarem aqui com a gente hoje, trazer esse bate-papo que passou rápido e que trouxe muita experiência, muito positivismo, né, a todos que estão nos acompanhando. Mais de 1 hora de um bate-papo. Obrigada mais uma vez, Alberto. Obrigada, Celso. Sempre alerta? Sempre, Sempre alerta. Ah, obrigada. E a gratidão é nossa. Obrigada, muito gentil. E a gente retorna com outro integrante do Grupo Escoteiro Iguaçu, trazendo pra gente mais experiências a serem compartilhadas, falando sobre o Grupo Escoteiro Iguaçu de Porto União. Grande abraço, Sempre alerta. Sempre alerta. até lá e sempre Sempre alerta!